Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, né? Chegando a hora do clássico, a retomada da Série A do Campeonato Brasileiro. Técnico Leonardo Jardim define o time nesta terça-feira. Vem novidades para encarar o Atlético Mineiro, arbitragem definida e CBF. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa tem o colombiano mais valioso do futebol na América do Sul? Eu me refiro a Luiz Sinisterra. Levantamento feito pelo site Transfer Market aponta o Sinisterra como o jogador mais valioso do país dele, atuando no futebol da América do Sul. O atacante do Cruzeiro hoje está avaliado em 15 milhões de euros. É um valor quase o dobro na comparação com o segundo colocado, o Castanho, 24 anos de idade, jogador do River Plate, apontado como alguém que vale 8 milhões de euros. Na sequência aparecem Carrascal do Flamengo e Carlos Cuesta do Vasco, ambos na casa dos 7 milhões de euros. O Borré do Internacional avaliado em 6 milhões de euros. A gente ainda tem o Monsalve entre os 10 primeiros, Monsalve colombiano de 21 anos de idade, jogador do Grêmio, cujo valor de mercado é de 5 milhões de euros. Estou contando tudo isso para registrar como alguns torcedores do Cruzeiro parecem precipitados ao cravarem que o Sinisterra não vai dar certo. O início de fato é ruim, um pouquinho acima do peso, sem conseguir jogar como, por exemplo, na Inglaterra, mas esse é o tipo de atleta que vale o investimento e a paciência, tem muita categoria, embora muitas lesões no seu histórico. A preparação do Cruzeiro será encerrada nesta terça com o técnico Leonardo Jardim definindo o time. Sem Fabrício Bruno, isso já é fato, impossível voltar, ainda mais que o atleta deve ser titular no jogo diante da seleção japonesa na manhã desta terça-feira no horário aqui do Brasil, noite lá no Japão, e o Fabrício Bruno então desfalque confirmado para o duelo de quarta-feira. A bola rola às 9h30 da noite na Arena. O Cruzeiro tentando acabar aí com essa sequência de 3 jogos sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o time, o que pode fazer aí o técnico Leonardo Jardim, mas hoje a CBF surpreendeu, hein? E escalou árbitro mineiro. É isso mesmo. Árbitro mineiro para apitar o clássico de quarta-feira às 9h30 da noite na Arena. O que é curioso é que, por exemplo, no Campeonato Estadual, o Cruzeiro pede arbitragem de outro estado, né? Tirando ali o clássico da fase de classificação, quando tem jogo decisivo, o Cruzeiro faz a opção por pedir árbitro de fora, de outro estado. Aí vem aquele sorteio, né, que todo mundo já sabe. E agora, o que a CBF faz? Ela escala um árbitro mineiro para o clássico. Paulo Zanovelli, ele, em termos de clássico, apitou pela última vez até uma vitória do Cruzeiro. Foi 2-0 o jogo na Arena. O Cruzeiro venceu aquela partida que até teve o gol do João Pedro. O primeiro foi do Zé Ivaldo. E o Cruzeiro conquistou a vitória com a arbitragem de Paulo César Zanovelli. Mas é um árbitro aí que vamos acompanhar, né? Dava para se evitar qualquer tipo de situação nesse sentido, mas foi uma escala por parte da CBF. Vamos acompanhar e torcer para que o Zanovelli faça uma arbitragem ok, por mais que seja bem difícil. De qualquer forma, é ele o dono do apito então na quarta-feira. A preparação do Cruzeiro será encerrada nesta terça-feira, e aí o Cruzeiro fecha a preparação para este duelo diante do Atlético Mineiro, o treino desta terça-feira à tarde, porque depois já vem a concentração. Sem Fabrício Bruno, tendência muito forte de Jonathan Jesus começar ao lado de Vidalba. Agora, o Leonardo Jardim vai levar com certeza para o vestiário da Arena quem começa na beirada pela direita, quem começa
na beirada pela esquerda. Acho que são 3 opções: Christian, Wanderson e Arroio. Não vejo nada além disso. De qualquer forma, o Leonardo Jardim aí trabalha com os jogadores nesta última atividade de terça-feira e vamos ver o que ele vai definir para o Cruzeiro, repito, voltar a vencer o Atlético lá na Arena. Muita gente ainda repercutindo sobre Neisser Vidiarreal, já falamos muito sobre isso aqui. Cruzeiro muito protegido, com o pré-contrato, que tem a mesma validade, tudo foi assinado. Então, para esse pré-contrato não virar um jogador na toca, teria que ter pagamento de multa, né? E é multa lá nas alturas, então o Cruzeiro está muito tranquilo. E o jogador também aceitou todas as condições que o Cruzeiro ofereceu. Hora de falar sobre o Cruzeiro, e o reforço da Raposa para o fim dessa temporada tem arrebentado na Copa do Mundo Sub-20. Eu me refiro a Neisser Vidiarreal, atacante de 20 anos de idade da Colômbia. Ele pertence ao Milionários e assinou algumas semanas atrás um pré-contrato com a Raposa, chega sem custos ao Cruzeiro no fim desse ano. Pois bem, o Vidiarreal, que foi contratado pelo Cruzeiro depois de marcar 8 gols no Sul-Americano Sub-20 em janeiro, já tem 5 gols na Copa do Mundo Sub-20. 3 desses gols na vitória da Colômbia contra a Espanha por 3-2. Ou seja, ele fez os 3 gols da sua seleção, que acabou se classificando para a semifinal da Copa do Mundo. O Vidiarreal, que já havia marcado 2 na fase anterior, os 5 gols do Vidiarreal, o novo reforço cruzeirense, foram marcados na fase de mata-mata. Colômbia está classificada para a semifinal e agora enfrenta a Argentina. E dá para dizer que o Neisser Vidiarreal, ainda que o time dele seja eliminado na próxima fase, já chegará ao Cruzeiro bem mais valioso do que no momento em que foi contratado. A verdade é que esse centroavante está em fase de desenvolvimento, tem muitas características positivas, ainda comete alguns equívocos, mas parece ter enorme potencial e tem sido monitorado e visto de perto por alguns dos grandes clubes europeus que mandaram representantes e olheiros para a competição que está sendo disputada no Chile. Só para completar, dos 6 gols que a Colômbia marcou no mata-mata, 5 foram do futuro atacante do Cruzeiro. Raposa parece ter acertado em cheio. Até pensando na possibilidade de perder o Caio Jorge no futuro não tão distante, Caio também tem chamado a atenção de clubes do exterior. Foi dar uma verificada na manhã desse domingo para ver que avaliação, que números eles colocam em relação ao valor do Neisser Vidiarreal. Para o site Transfer Marketing, que é um site especializado em cifras de atletas, hoje o Neisser Vidiarreal está avaliado em 1.800.000 euros. Mas isso me parece estar muito condicionado ao fato dele estar nas últimas semanas do seu contrato com o Milionários. Certamente já vai chegar ao Cruzeiro valendo 6, 7, 8 milhões de euros, até por ter apenas 20 anos de idade e 13 gols marcados em competições internacionais pela seleção do seu país, 8 no Sul-Americano e mais 5 na Copa do Mundo Sub-20. Verdade é que o Cruzeiro mandou muito bem quando o contratou, negociação absolutamente gratuita. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.